Se você tá no caos, tá olhando para o lado, não tem ninguém que te ajude, tá se sentindo injustiçado, fica até o final desse vídeo, porque a primeira coisa que a gente precisa entender é que para que a nossa vida mude, nós precisamos tomar as rédeas dela. E eu não vou ficar aqui falando de uma forma professoral, na verdade, eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal e depois eu, logicamente, fui replicando isso com meus clientes, do quão poderoso isso é para que você ganhe energia suficiente para poder mudar a tua realidade, assim como mudei a minha há 10 anos atrás. Vamos lá. Primeira coisa, 2015, eu tinha acabado de sofrer um acidente, estava mal. Sofri acidente, me separei logo depois. Então, fisicamente, psicologicamente muito mal, caí num lugar muito escuro, né, bem depressivo. E a minha grande luta era, nossa, como é que eu vou conseguir prosseguir a minha vida depois de tudo isso de ruim que está acontecendo comigo? Coloco um ponto. A minha criação, ela foi muito protetiva, né? Então, assim, minha mãe me super protegeu de uma forma. Então, eu demorei muito para poder amadurecer, porque eu sempre achei que as coisas aconteceriam do jeito que eu queria, me sentia até um tanto especial, assim como a mamãe tratava. E quando você chega no dia a dia, na vida, você presta atenção e você entende que você não é nada especial, você é só mais um. E isso é uma coisa boa, porque dali você consegue construir a autonomia. Na verdade, com essa superproteção, eu fiquei com uma debilidade muito grande com relação à autonomia. Autonomia, leia-se, né? Leia-se a capacidade de eu conseguir fazer as coisas acontecerem sozinho. Então, sempre eu precisava de alguém. Na minha época de direito, eu sempre precisava de alguém comigo para poder fazer alguma coisa. Esperava um reconhecimento e etc. Então, eu sempre me achava, me sentia muito injustiçado. Estou falando de mim para ficar mais fácil, né? Muito injustiçado, porque eu era um cara bom, era um cara esforçado, estudioso, bondoso, generoso, mas que não sentia que o mundo me devolvia aquilo que eu merecia. E aí a primeira coisa foi entender, e aí voltando lá para 2015, bem deprimido, a necessidade de eu me bastar, estar bem sozinho, me fortalecer sozinho. E é muito curioso, acho que isso vale até um outro vídeo falando sobre o quanto o estilo musical é, tem influência na sua forma de pensar e na forma de viver, né, como filosofia de vida. Então, assim, sempre ouvi muito MPB, aquela coisa muito romântica, muito, né, o mundo ideal, idílica. E naquele momento eu senti que eu precisava de uma força, né? Estava sozinho dentro de uma casa, era eu por mim, eu com pouca energia e tal. Falei, cara, como é que eu faço? Eu estou me sentindo não tinha banho quente, então o negócio era pesado. E aí eu falei assim, poxa, então como é que eu faço para me fortalecer nesse momento, me fortalecer mentalmente? Além de eu ter procurado psicólogo, ter procurado outras terapias, todas as terapias, na verdade, que eu podia, eu decidi começar a ouvir, falei, poxa, Racionais, tá aí, Racionais MC. Não ouço e tal, mas pô, lembro que os caras na cadeia ficam muito, né? Aquilo ali fortalece o espírito dos caras. Tá aí, vou começar a ouvir. E isso tem, nossa, tem tudo a ver com terapia, né? Porque uma palavra, uma frase, algo que consiga te dar um insight é capaz de mudar toda a tua vida. Devo muito aos Racionais. Se tiver Mano Brown e companhia, nossa, foi, o negócio bateu forte. Por quê? Eu comecei a ouvir, falei, não, vou começar a ouvir Racionais. Então, é necessário acreditar em tudo. E daqui a pouco eu estava ouvindo uma música chamada Vida é Desafio. Estou olhando aqui toda hora porque eu estou com a parte da letra que me pegou e é daí que a gente vai começar a falar, né, e dar um passo a passo aqui, pelo menos um norte de como a gente começar a tomar conta da nossa própria vida, tomar as rédeas mesmo e fazer a coisa acontecer, ao invés de ficarmos esperando. Beleza. O nome da música é A Vida é Desafio. E aí eu gosto, tem uma parte lá. É isso aí, você não pode parar. Beleza. Aí o Mano Brown começa a falar. Geralmente, quando os problemas aparecem, a gente está desprevenido, né? Não, aí eu assim, pô, é exatamente isso. Aí eu respondendo, exatamente isso. Aí ele, errado. Aí eu, errado?
Cara, o cara fala que geralmente quando os problemas aparecem a gente está desprevenido. Tô desprevenido. Pô, essa é a não, errado. Por que é errado? É você que perdeu o controle da situação, sangue bom. Perdeu a capacidade de controlar os desafios. Aí eu, opa, perdeu a capacidade de controlar os desafios? A responsabilidade é minha? Sou eu que tenho que controlar os desafios? Bingo. Porque dali eu comecei a entender, falei, poxa, eu estou deixando a vida, as coisas acontecerem na minha vida, e eu não estou fazendo a minha vida acontecer. E me tocou aquilo, eu ouvi aquela música várias vezes e parecia que naquele momento o Mano Brown estava falando para mim. Alan, olha só, geralmente os problemas aparecem. Você acha isso, né? Quando você está desprevenido? Não. Você está errado. Porque você, a responsabilidade é sua de controlar os desafios, controlar a situação. Você perdeu essa capacidade de controlar. E, na verdade, eu nunca tinha controlado as situações da minha vida, assim como várias pessoas. Eu falei no meu caso, pelo excesso de proteção dos cuidadores. E no lado terapêutico, você vai perceber que uma das a superproteção, segundo, por exemplo, a teoria dos esquemas, ela traz uma espécie de debilidade na autonomia, como uma pessoa já associa o seu sucesso a melhor em algo ou fazer alguma coisa sempre com alguém ali do lado, né, com a mamãe ou com o papai ou com um amigo ou com outro, sempre o seu sucesso aliado a uma outra pessoa faz com que a pessoa tenha uma crença de que ela sozinha não consegue chegar aos lugares, não consegue fazer as coisas. Dá para perceber? Beleza. Com base nisso, vamos lá. Ainda nesse período, eu falei, poxa, vou ler e lia muito, porque eu estava buscando uma fagulha que acionasse algum prazer em mim, porque eu já estava numa depressão bem esquisita e já não estava sentindo prazer por nada e eu estava procurando uma luz. E aí a gente começa. Porque a fonte de tudo isso. Eu me deparei com um livro que rolou em muitos lugares e eu estava rolando no escritório de advocacia que eu tinha trabalhado e eu vi aquele livro que se chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes para... Eu sei que você vai falar, lá vai, livro de autoajuda. Cara, livro de autoajuda... Não sei se você tem preconceito com relação a isso, a maioria tem, mas tudo aquilo que possa te dizer alguma coisa, que você possa ter um insight e mude a tua realidade, tá ótimo. E não é uma autoajuda, não. Você está buscando ajuda nos livros e de repente o autor tem alguma coisa para falar para você que vai te servir. E no nosso caso vai servir demais. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu tinha pego esse livro há muito tempo atrás e quando eu aproveitei falei, não, agora que eu tô, pô, tem que procurar em tudo quanto é lugar. Esse livro velho, acabado, nem tô com ele na mão aqui, mas esse livro velho, acabado, a edição era muito antiga. Falei, é ele que eu vou ler. Só que eu não vou ler esse livro por ler de uma forma superficial. Eu vou vivenciar esse livro. E eu vou ser sincero para vocês, eu não sei nem se eu li na época o livro todo. A primeira parte já me ajudou imensamente. E eu pego e vou meio que... depois eu entendi quais foram as bases filosóficas, as bases psicológicas, mas eu acho que o livro foi extremamente precioso e muito didático. Então, o que eu vou reproduzir aqui é exatamente isso, tá? Não vamos aprofundar isso. Muito bem. Então, qual é a ideia? Ele fala sobre, e aí vou fazer umas adaptações aqui, de um cara chamado Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Recomendo muito o livro. Quero que você pense em termos de maturidade emocional, né? Porque a maturidade física, você não precisa fazer nada, ela vem com o tempo. Aqui, ó, barbas brancas, tempo, não precisa fazer nada. Mas a maturidade emocional, você precisa correr atrás, você precisa se informar, se instruir, praticar. Então é algo muito mais profundo e você saber exatamente que você está lutando as batalhas que são inerentes à maioria das pessoas na sua idade. Basicamente é isso. Então, eu quero que você imagine, e vamos lá entrar nos ensinamentos, né, nossa,
foram um grande diferencial na minha vida e são um grande diferencial para todos os meus clientes, que aí eu vou fazendo isso, lógico, de uma forma um pouquinho mais personalizada e já utilizando hipnose e outras técnicas, mas a base é essa, porque a gente precisa entender a autorresponsabilização. Quero que você imagine 3 degraus, ok? 1, 2, 3, 3 degraus. O primeiro degrau é o degrau dos dependentes emocionais. Dependentes emocionais. Segundo degrau, independentes emocionais. Independentes emocionais. Terceiro degrau, relações de interdependência. Interdependentes, ok? Emocionais. Fechou? Vamos falar sobre um por um agora. Dependentes emocionais. A palavra de ordem do dependente emocional é você. Você me irrita, você não me ama, você quer me humilhar, você me faz mal, você... cheguei atrasado porque o ônibus quebrou, o trânsito estava demais, realmente, mas todo mundo faz e... Sempre a responsabilidade pelo que aconteceu é do outro. O dependente emocional tem uma linguagem muito própria. E geralmente quando eu pego em sessão, eu começo a falar, mas o fulano, tá, mas... E você? Porque a pessoa realmente acha que a responsabilidade pelas coisas que acontecem na vida dela são de outra pessoa ou de alguns outros fatos. Beleza? A característica principal dos dependentes emocionais é a reatividade. Eles se comportam, agem com base nas emoções. É uma reação, reatividade, reagem com base no externo. Então, a depender do que o externo te apresenta, ou o que o externo apresentar, o dependente emocional, ele responde de forma emocional. Se você me irrita, eu vou responder prontamente a essa irritação de uma forma emocional. Não vou elaborar, perceber se será que vale a pena eu retrucar ou não. Simplesmente a pessoa vai e responde aquilo de forma emocional e geralmente num destempero danado. É só você parar e pensar. Às vezes você tomou decisão com base em emoção, foram boas? Geralmente é cagada que você faz. Entende? Então, o dependente emocional ele age com base nas emoções. E como ele não tem muita intimidade, muito conhecimento, autoconhecimento sobre as suas emoções e sobre como administrá-las, como compreendê-las, geralmente ele vai agir como se fosse uma criança. Colocou e aí esperneia. Eu tive um cliente que devia ter uns 50 e blau e estava namorando e explicando, né? Não, porque tá, não sei o que. Aí a gente brigou, eu puxei o cabelo dela. Aí puxei o cabelo dela e falei, para. Você puxou o cabelo da amiguinha e na hora, aquela vergonha bateu assim. Ridículo, né, Alan? Então esse controle emocional é fundamental, mais para o dependente emocional, aliás, com base em emoção. E o principal, né? A gente tem uma coisa da cultura latina, tem um sangue brasileiro, sou assim mesmo. Pessoas falam, sou intenso, mulher, sou intensa, sou assim. São pessoas que dificilmente conseguem administrar suas próprias emoções. Isso é um problema e é típico, é uma linguagem bem de dependente emocional. Cabe salientar aqui o seguinte, nós não ficamos, todos nós temos, nós oscilamos entre esses momentos, mas o mais importante é a gente entender que é aonde a gente fica mais tempo. Qual é o estado emocional preponderante, né? Qual é essa maturidade preponderante? Então temos aí dependentes emocionais. Primeiro, responsabilidade é do outro. Segundo, reativo, age com base nas emoções. Beleza? Maravilha. Esse foi o primeiro degrau. Segundo degrau, independentes emocionais, que é a nossa primeira viagem e é a viagem que eu estou propondo aqui para que você tome as rédeas da sua vida. Beleza? Então, a primeira coisa, para o independente emocional, a palavra de ordem dele é eu. Eu fiz, eu consegui, não foi você que me decepcionou, eu que criei expectativa demais, a responsabilidade é minha. Separou porque isso, aquilo, tá, e qual é a minha parcela de responsabilidade? Fez isso porque eu deixei, porque eu permiti, ou porque eu agi também de forma errada. E assim você também se dá a oportunidade de se corrigir a sua rota. Então,
O independente emocional, a primeira coisa que acontece dele é a autorresponsabilização. Tudo que acontece na minha vida, eu tenho alguma parcela de responsabilidade. Logicamente que eu estou sendo extremista, tá? Mas basicamente é ele. E ao contrário do dependente emocional que age com base nas emoções, o independente emocional age com base em valores. E é muito importante que você tenha os seus valores muito bem colocados. Você saiba muito bem quem você é e quão valioso você é. O que você tem de coisas boas, o que você não tem, mas é importante você saber primeiro valores, quais são os valores que vão nortear a minha vida. E eu vou dar um exemplo que eu sempre dou também em sessão. Geralmente a gente tem aquelas histórias do motorista de táxi ou motorista de ônibus. Estou falando isso porque é mais difícil de rastrear, né? Se o cara quiser sumir, ele some. Aonde você deixou lá uma bolsa, deixaram uma bolsa com 100 mil reais. E esqueceram a bolsa dentro do Uber não, Uber consegue, né? Dentro do táxi. E em tese você nunca mais, dinheiro perdido. Vamos nos colocar no lugar do taxista, e principalmente o taxista que devolveu. A primeira coisa quando a gente vê nos noticiários, que é algo muito comum, né? Não comum, é algo muito... Volta e meia a gente vê. Você vai falar assim, nossa, o cara é honesto, né? E aí o primeiro exercício que a gente faz mental é, e se fosse eu? E aí você fala assim, né? Muito honesto. 100 mil, porra, 100 mil o cara devolveu. Peraí, eu sou honesto, eu também, 100 mil é muito dinheiro, né? 100, E aí depois você começa a entender a história do cara, e o cara tem 4 filhos, tá devendo aluguel e tal. Você fala, cara, o cara com 4 filhos devendo aluguel. E o cara eu pegaria a pá emprestada. Você começa a pensar várias coisas. Quero que você perceba a linha da decisão está no campo emocional. E emocionalmente não tem como você normalmente ficar ali, ter algum tipo de alteração. Nossa, perderam 100 mil aqui. O cliente deixou uma mala, 100 mil aqui. O dependente emocional, ele vai olhar e vai agir com mais emoção. Ó, botou, não tem como, perdeu, né? Também Deus, porra, Deus. Aí começa a colocar Deus, começa a colocar várias explicações racionais para aquilo que aconteceu e principalmente para a sua conduta. Mais uma vez, não colocando a responsabilidade em si e talvez trazendo esse feito como uma mensagem maior. E aí, quando você vê um motorista que devolve, fica mais fácil a gente entender o quanto os valores facilitam a nossa vida. Não no sentido de facilitar, não, mas de você, depois de você se comportou, depois que você agiu, você pelo menos saber que você fez o certo. Porque isso foi refletido antes e você tem valores. Muito provavelmente, para esse motorista, fica muito claro, eu só quero o que é meu. Esse é meu valor, só quero o que é meu, não quero o que é dos outros, só quero o que é meu. Ah, tem 100 mil, é meu? Não, então vou devolver. 200 mil, 1 milhão, é meu? Não, vou devolver. Pode parecer um exemplo extremo, mas você vai perceber que para o independente emocional, ele agir com base em princípios facilita muito a vida dele. Inclusive tem um livro chamado Princípios, do Rei Dalio, que vale muito a pena ler também. Mas os princípios têm um poder enorme, principalmente quando você sabe os seus valores, você vai agir de acordo com os seus valores. Vou dar outro exemplo, né? Vamos lá falar sobre fidelidade. Fidelidade no relacionamento. Se você é dependente emocional, você vai agir com base em emoção. Logicamente, alguém que sensualiza, erotiza e etc. Você tem várias desculpinhas. A carne é fraca, nossa, nosso relacionamento também já não estava bem. Vai arrumar várias coisas. E não vai ter nenhum tipo de poder de limitar essa ação, né? Vai falar, mas não, a culpa não é minha, tá vindo aqui, a gente saiu, achei que não fosse rolar nada, etc, essas coisas, e as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo para ela, mas ela não faz a vida dela acontecer. E ela vai agir com base no emocional e nos impulsos, e aí já era. Pode ser que se segure, mas a vida fica muito mais difícil. Diferente de quem age por princípio, se a pessoa tiver por princípio honrar o parceiro ou a parceira e levar em consideração que em qualquer ambiente ela vai sempre olhar e vai falar assim, pô, se meu parceiro estivesse aqui, ele ia gostar que eu me comportasse dessa forma?
porque eu quero honrá-lo. Não quero que ele fique chateado com como eu vou agir. Ah, não, eu consigo ver que não tem nada, não vou aceitar a carona, né? Tem um cara querendo me dar carona e eu não gostaria que meu namorado, meu marido me visse pegar a carona, como acho que não é certo, cria uma situação que não precisa ser criada, entende? E aí, isso é por quê? Porque ela consegue, no momento, administrar suas emoções e, além dela administrar suas emoções, ela vai lá consultar a sua tábua de princípios, de valores. Não, eu honro meu marido. Não. Eu honro minha esposa? Não. Então, não vou. Não vou fazer. A resposta é sim, sim, né? Eu honro meu marido, eu honro minha esposa, sim. Mas no momento que você precisa, você não vai agir com base na emoção, você vai agir com base nos seus valores. Os estoicos falam que, né, a gente precisa, na verdade, veio para cá para poder desenvolvermos nossas virtudes. Olha os princípios, olha os valores, né? Justiça, temperança. Então, vamos a ideia é essa, não é de agora. Beleza. E então a gente tem os dependentes emocionais que são não a responsabilidade é sempre do outro e que são reativos, agem com base na emoção. O dependente emocional, o independente emocional já é diferente. Ele assume a responsabilidade pelas coisas, faz acontecer tanto na parte boa quanto na parte ruim. Ele fala, não, pode botar na minha conta que fui eu. E ele age com base em valores. Consegue administrar suas emoções com inteligência emocional e consegue viver com base em seus valores. Facilita muito a vida. E as relações de interdependência, por fim, elas têm a seguinte ideia. Quando você se relaciona com uma outra pessoa, seja amorosa, profissionalmente, seja amigo, etc., as relações mais saudáveis são aquelas onde as pessoas são independentes emocionalmente. Eu não preciso de você profissionalmente, né? Eu faço o meu, eu faço muito bem, não preciso de você. Mas se eu tiver você que também é independente emocional, você está muito bem na sua área, fazendo muito bem o que você faz e consegue seus resultados, a gente não precisa um do outro. Mas uma opção que a gente pode ter é se juntar, porque conseguiremos resultados extraordinários. A mesma coisa, e eu gosto do. Meu terapeuta falou uma coisa que era muito interessante. Ele falou assim: eu tenho. Isso em relacionamento amoroso. Eu tenho. O meu jantar, ele é maravilhoso para mim. Ele é ótimo. Ele me satisfaz. Excelente. Eu não quero que você venha aqui para comer o meu jantar. Eu quero que você traga o seu e a gente faça um banquete. Olha que profundo. Entendeu? Então, assim, nas relações de interdependência, se trata de pessoas independentes que se unem por opção, não por necessidade. E quando as pessoas se unem por necessidade, você vê que sempre vai haver uma relação dita tóxica, porque alguém vai querer sugar o outro, vai ficar esperando que o outro tome posições acerca dele, decida, né, a vida dele, meio que abrace, sirva de pai ou mãe, etc., e não assume a responsabilidade pela sua própria vida. Então, vista essa escadinha, qual é o grande ponto que a gente precisa já ficar de olho, né? Se você está vendo que você está aí no meio do caos, muitas coisas estão acontecendo, primeiro, tome responsabilidade por isso. Essas coisas estão acontecendo, se elas não estão no teu campo de predição aparecendo, você não tem culpa ou responsabilidade. Agora você tem responsabilidade com o que apareceu. O que você vai fazer? Ao invés de você ficar esperando alguém te ajudar, não, contando história triste, não tem nada mais chato do que pessoas pessimistas que ficam contando história triste para que você tenha pena dela e carregue-a no colo. Então, tome responsabilidade. Tá o caos? Tá. Anota. O que está acontecendo? Onde é que foi a minha responsabilidade? E você vai ver que essa responsabilidade pode ser por ação ou pode ser por omissão. Talvez você tenha deixado de fazer alguma coisa que você deveria ter feito e não fez. E aí a gente escolhe também, né? E aí você começa a perceber que tem muita coisa que você pode mudar nesse momento da sua vida, com várias coisas que estão aí te atribulando, estão fazendo você não dormir, estão fazendo você ficar ansioso, e coisas que dependem de você, que coisas que você pode fazer e que você não está fazendo. Por quê? Porque a mentalidade de, pô, eu estou totalmente entregue às minhas emoções, e estou ali, nossa, mas foi comigo, foi não sei o quê. E eu me lembro, eu gosto dessas lembranças assim que são legais.
E eu me lembro de uma atriz que foi acometida de câncer e ela contando, né? Poxa, eu falando, nossa, mas sou uma atriz, eu passo alegria para tanta gente, meu trabalho é super relevante, eu sou muito estudiosa, sou uma pessoa do bem, logo eu, por que eu? E logo depois ela, pô, mas por que não eu? O que eu tenho de tão especial porque as outras pessoas têm que ter câncer e não pode acontecer comigo? Então o grande ponto é a gente não se fazer de coitado com relação às coisas que acontecem na nossa vida e tomarmos as rédeas da vida, começando com a autorresponsabilização. Tomar as rédeas e falar, peraí, eu vou resolver. O que está ruim? E coloque o que está ruim. O que eu posso fazer para melhorar? Por que ficou ruim para eu não repetir de novo? Só que eu não vou fazer de novo. Então, isso sim vai fazer com que você comece a crescer como pessoa. Quero que você perceba a semelhança dos dependentes emocionais. Não é a semelhança. As crianças estão aí nos dependentes emocionais. Fazem birra, e a gente já cansa de ver adulto também. Fazem birra, choram, esperneiam, falam que tem muita raiva, fazem biquinho. Acham que o mundo tem que cuidar de mim, tem que me amar. E o que nós mais temos hoje em dia são adultos extremamente infantilizados, que não conseguem lidar com uma coisa chamada frustração. Não estou acostumado a se frustrar. Eu estou acostumado a ter tudo sempre. E eu estou falando isso, não estou me eximindo, não, porque durante algum tempo, como eu falei sobre por conta da minha superproteção, eu achei que talvez que o mundo me devesse. Eu era um cara muito legal. Cara legal, inteligente, esforçado. Por que, que as pessoas não me veem? Por que, que não fazem justiça? E aí, quando eu entendi que as rédeas estavam na minha mão, e eu tomei as rédeas e falei, não, beleza, vou dar para mim o que eu penso que eu mereço. Comecei a correr atrás e me proporcionar. E assim, minha vida mudou de uma forma incrível. E é como eu quero que a sua vida mude. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, bota aqui, curta, comente, compartilhe. Vocês estão vendo que tá começando agora esse canal. Estou ali fazendo esforço, vou procurar estar o mais próximo de vocês. E se puder, coloca aqui, ou mande um direct falando que tipo de tema você quer ouvir. Se quiser me passar um problema, passa o problema, eu coloco aqui, a gente vai falando por aqui direto. E acho que é importante porque compartilhar o que aconteceu comigo e mudou a minha vida. E se uma pessoa assistir esse vídeo e falar assim, poxa, esse vídeo mudou a minha vida, pô, eu já vou estar felizão. Tá bom? Beleza, é isso aí. Tamo junto.